Olá, bom dia. Como estamos todos? Como estamos nós nessa jornada em que nós estamos acompanhando a Semana Santa, acompanhando esse momento muito especial e muito bonito que Jesus nos deixa, que Jesus Cristo nos deixa desde o domingo de Ramos até a Páscoa. Um momento extremamente especial. Nós passamos pelo domingo e nesse domingo nós tivemos a imensa oportunidade, a grandiosa oportunidade de nós sabermos quem eu sou e que mestre eu sigo, quem eu tenho comigo para fazer a minha caminhada e me inspirar. Depois ontem nós fomos para a figueira que é estéril. Todos têm fome e a figueira ela não dá frutos. E os talentos, as virtudes, os tesouros que cada um tem, também muitas vezes eles ficam guardados, retidos, recolhidos. E o que nós estamos fazendo com tudo isso? Com os tesouros que nós guardamos e não distribuímos. E dessa forma a gente sabe que uma árvore é conhecida pelos frutos que ela produz. E nós, enquanto figueiras, o que é que nós estamos produzindo? O que é que nós estamos oferecendo? Que alimento nós estamos dando condições para o outro poder participar. E hoje é terça. Hoje Jesus e seus discípulos, eles vão novamente para a cidade e vai ter as oferendas para as festividades da Páscoa. E ele caminha e tem um mundo externo novamente, clamando não mais do mesmo jeito que era no domingo de Ramos. Agora está mais silencioso, tem uma descoberta, eles querem saber sobre Jesus. E Jesus novamente, tranquilo e sereno, ele vai sendo perguntado, inquirido, a respeito de tem muitas perguntas. É um burburinho de perguntas, o que ele está fazendo, quem é o rei dele, quem é que comanda os pensamentos dele e ele está a serviço de quê e de quem? Até que ele chega no templo, o templo onde tem os sacerdotes. Esses sacerdotes que vão fazer muitas perguntas, extremas perguntas. Por quê? Porque ele vai ser julgado para ver se ele vai ser condenado para a crucificação. Mas esses sacerdotes já têm um resultado final. Jesus já sabe disso. E ele começa a perguntar, e as pessoas começam a perguntar. E Jesus responde a todas elas. Só que Jesus é extremamente sábio. E Jesus vai responder todas as perguntas de uma maneira muito tranquila, em forma de parábolas. E Jesus fala muitas das parábolas, para que as pessoas possam ouvir, e elas possam ouvir e dar conta do que elas ouvem com tranquilidade, à medida que elas podem ouvir e à medida que elas podem escutar. Nesse momento onde ele está sendo perguntado, inquirido dentro do templo pelos sacerdotes, existe um imenso confronto entre o mundo externo e o mundo interno. Perguntam sobre César, se é justo os tributos que são pagos a César. E Jesus diz, simplesmente, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Tem coisas que estão ligadas ao mundo espiritual e tem coisas que estão ligadas ao mundo material. Dar a César o que é de César. O tributo tem a ver com os pagamentos materiais. E a Deus o que é de Deus. Quais seriam esses tributos que nós estamos falando? Que seria? É uma enorme batalha que nós estamos vivendo dentro do mundo interno e do mundo externo. Então, isso acontece lá no templo com os sacerdotes. Então, vamos entrar um pouquinho mais num outro convite, onde essa discussão, essa situação do templo real que está ali, dos sacerdotes e do Cristo, também acontece dentro, interiormente. Essa é a beleza também dessa passagem. Isso não está só lá fora, não é só o mundo externo que nos convida a fazer uma espécie até de degladiarmos, como se nós estivéssemos numa guerra. Hoje nós temos uma espada que é muito
usada, que é muito importante, que é a nossa palavra. A nossa palavra hoje é a nossa arma. E essa arma, ela pode matar ou salvar. Ela pode adoecer ou ela pode curar. Como é que nós estamos usando a nossa palavra? Esse é o convite da terça-feira do templo. Temos a conversa lá de fora, mas nós temos uma conversa interna, onde esses sacerdotes, eles também servem internamente para quando tem aquela parte nossa, sabe, do diabinho e do anjinho que fica dentro da gente conversando. E aí, será que nós passamos pelo Domingo de Ramos, onde eu sei quem eu sou, eu sei quais os frutos que eu tenho para oferecer, e agora nessa terça-feira santa é exatamente isso. Que convicção eu tenho da minha autenticidade de ser, de estar no mundo, para poder conversar tanto com o mundo externo, como com as minhas sombras do mundo externo. De que jeito que eu estou usando a minha palavra? Ela é autêntica ou ela está carregada de medo? E o medo é muito importante. O medo é um sentimento primário. O medo ele serve para a nossa sobrevivência. Nós precisamos ter medo para poder dar conta de nós vivermos. Porém, nós podemos, através do medo, fugir, paralisar ou enfrentar. Como nós estamos usando o nosso medo? Muitas vezes a gente foge das situações. Mas olha, nem sempre é bom ficar falando. Às vezes a melhor coisa é ficar quietinho, é calar. Só que às vezes a gente não dá conta desse calar, porque nós queremos nos colocarmos, nós queremos expor, e às vezes o importante é ficar quieto, ficar mais recluso, mais quietinho, para a gente poder dar conta do que tem na nossa cabeça. Sendo que na autenticidade, nessa briga entre o que eu tenho dentro de mim, das convicções que eu tenho dentro de mim, para as demandas aqui de fora, e é isso que é o templo. Percebe? Tem um templo das perguntas que são feitas aqui fora, e quando Jesus escolhe se defender em parábolas, ele está respeitando o que cada um tem e o que cada um já está pronto para viver na realidade. Então as parábolas, elas têm esse dom de aos poucos ela entrar com uma verdade que toca a alma. A nossa alma nesse momento, ela precisa ser ouvida e ela clama pela autenticidade e pela essa autotranscendência, mas isso é conquistado, é algo que não vem assim construído, pá, não, ela é de graça, não, ela é conquistada. E nesse momento nós vamos ver o que significa essa palavra. Para eu estar conversando aqui com vocês, em algum momento alguém vai ouvir isto. E eu não estou tendo troca aqui. Nesse momento eu estou escolhendo não ter troca e só estou passando uma informação, uma reflexão. Essa reflexão veio a partir de um chamado, como eu falei no início, uma necessidade muito grande de compartilhar com vocês algumas coisas que eu andei pensando, andei lendo, andei refletindo sobre esse grande ensinamento. Então, para conversar, existe um eu que fala e um eu que escuta. Nós temos o dom da oratória, mas do escutatório é um pouco mais difícil. E para a gente dialogar tem que ter um eu e tem que ter o outro, tem que ter um tu, que possa receber o que eu estou falando. Então, se a gente puder perceber, é um templo onde nós fazemos no diálogo, nós estamos introduzindo o masculino e o feminino. Nesse momento que eu estou falando, tem ouvidos que estão receptivos em feminino, acolhendo a minha fala, que vai aí e vai se misturar com muitas situações, com muitas histórias, com eu acho e eu não acho. Olha, nós estamos no templo, percebe? Tem um templo que está acontecendo aqui, do mundo interno e do mundo externo. Nesse momento, eu estou representando algo que está sendo encaminhado para ser refletido, para ser pensado, e depois aí eu me calo e o outro vai falar. Então, nesse momento, eu estou yang, eu falo, é a minha espada que está chegando, e o outro está ouvindo, masculino,
feminino. Depois eu me calo num diálogo e o outro fala, yang, e eu ouço. Então nós estamos agora com uma coisa linda que é a comunicação não violenta, que é maravilhoso, maravilhoso, onde o que o outro me traz, o que o outro me toca, eu não falo necessariamente do outro, mas como eu recebi o que o outro me trouxe, como eu fui tocada pelo que o outro me trouxe, o que eu penso, o que eu estou sentindo e como eu vou agir, lembrando que uma árvore se conhece uma árvore pelo que ela produz. Eu também, eu sou colocada no mundo e eu pelo que eu produzo. O outro sabe de mim pelo como eu me expresso. Então, nessa terça-feira é isso. É essa maravilha de oportunidade de eu poder me colocar dentro dessa minha autenticidade, onde eu posso trazer esse momento muito, muito especial de conversar, de dialogar, onde eu falo, a espada hoje é a fala e eu sou receptiva. E é isso que Jesus trouxe nesse tempo. Ele já sabia que estava condenado, mas ele não entrou em desespero. Então, muitas vezes a gente tem algumas convicções que a palavra, esse instrumento que nós temos hoje, como é que está sendo usado? É com amor? É para convencer o outro ou para eu me colocar no mundo? É isso que a gente está falando. É esse balanço entre o meu mundo interno e esse mundo externo. E quando Jesus sai desse templo, ele encontra os discípulos que estão lá fora e eles vão para o Monte das Oliveiras. Ele já sabe o que vai acontecer, já tem a condenação. E ele passa e ele começa a falar o sermão da montanha. Ele fala das bem-aventuranças que são incríveis. Bem-aventurados os aflitos, bem-aventurados os simples de coração. Ele também bem-aventurados os misericordiosos. Ele vai trazendo uma conversa durante a noite toda. É uma conversa muito profunda, onde ele traz todos esses ensinamentos de como nós vamos dando conta desse embate do mundo interno com o mundo externo, nesse sentido do templo representar o mundo externo, mas também uma parte nossa que fica, olha, é isso mesmo, é como se fosse a confirmação de uma convicção do que verdadeiramente o nosso eu escolheu para estar no mundo, para o propósito da nossa existência. É esse grande embate, é essa balança que vai acontecer entre mundo externo e mundo interno com um eu presente, onde a palavra vai ser o nosso instrumento. E percebe que isso também é o nosso talento, isso também é o nosso tesouro. O que eu faço? Nossa, como é que eu vou estar no mundo? Através também da palavra, da comunicação. O outro conta de mim e eu conto do outro para o outro. É essa troca grandiosa e maravilhosa que é o convite da terça-feira. Então, um exercício bom para a gente poder conversar é essa palavra, a ação, ela está sendo dirigida como uma espada ou como um abraço. Na minha palavra tem qual finalidade? A minha palavra, ela existe para fazer o quê? A minha palavra é uma representação de uma parte minha. Eu estou respeitando o mapa do outro, eu estou representando o jeito que o outro se expressa, é nesse sentido de, às vezes, eu preciso sair de mim para entrar no mundo do outro, para perceber o que mundo que esse outro está trazendo, que mundo que ele está vivendo para conversar comigo. Porque se eu converso do meu mundo sem perceber qual é o mundo do outro, é uma batalha, é uma guerra. Agora eu posso experimentar o outro, conversar com o outro, entrando no mundo do outro, com os olhos do outro, perceber o que ele está falando, retorno para mim, e daí não é mais espada, daí é um diálogo. Essa é uma atitude amorosa, respeitosa, dessa comunicação não violenta, onde eu falo de mim do jeito que eu fui tocado pelo outro. E assim o outro também tem notícias dele através do que ele deixou em mim. E isso é vice-versa. Eu tenho notícias de mim pelo como eu toquei o outro. Nesse sentido, o templo é autêntico. A conversa dessa terça-feira do templo em que Jesus entra, ela é bastante autêntica. Ela não tem medo,
porque eu estou num mundo amigável, primeiro comigo, para depois trazer o outro como um irmão. O outro me ajuda. O outro, mesmo estando ok ou não ok, ele está favorecendo a minha palavra, está favorecendo eu trazer o meu eu, está me ajudando a saber de mim. Então, essa é a grandeza da terça-feira. Vamos começar a pensar, como eu falei, como é que eu estou usando a minha palavra? Se eu estou falando por falar, blá, 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 ou se eu estou fazendo trocas, ouvindo o outro e me deixando ser ouvida, a partir não do que eu já estou pensando, mas verdadeiramente dessa troca amorosa que é o diálogo, que é o relacionamento. Esse é o convite de terça. E amanhã, quarta-feira, nós vamos saber as diferentes formas de amor. Nós vamos trazer o Judas e nós vamos trazer a Madalena, que conversa com Jesus e que atua de maneira bem diferente. Quais são as formas do amor nesse momento? Então é isso. Obrigada, um beijo para todos, uma boa terça-feira e até amanhã nessa continuidade dessa jornada maravilhosa da Semana Santa. Beijo para vocês, boas palavras, bom conteúdo dessas palavras e até amanhã.